Olá, colega médico, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre conhecimento, sobre atualização médica. Todas as dicas que eu venho trazer para vocês é pensando na sua qualidade de vida, fazer com que você possa trabalhar menos, que você possa ganhar mais, que o seu rendimento aumente, que você possa render pelo menos aí R$ 50.000 por mês, de forma que você tenha uma qualidade de vida muito melhor. É o que a gente almeja. E hoje eu vou falar para você de algo que, assim, às vezes a gente acaba deixando passar ao longo da vida, né? Ou porque a correria é gigante e a gente acaba não tendo tempo mesmo de estudar como a gente gostaria, ou porque às vezes a gente se acomoda. E isso é muito ruim. A gente precisa ter a atualização dentro daquilo que você escolheu. É o que a gente vai falar hoje. A sua especialidade é uma especialidade que ela por si só, né, a gente denomina como um subnicho, porque a medicina como diz um grande amigo meu, beber água no hidrante. Então a gente pega um pedacinho, um pouquinho dessa água e tenta se especializar só em cima daquele pedacinho, que são as especialidades. Então, sobre aquilo que você escolheu, você precisa estar atualizado. E a atualização não se dá por livros. A gente sabe que os livros são totalmente desatualizados, principalmente os que são escritos em português. Até chegar aqui já mudou totalmente a medicina, né? Não se dá por guidelines, porque os guidelines, embora tenha sido assim uma ideia brilhante na época, né, de surgirem, de separarem algumas pessoas que eram experts no assunto e que eles discutissem um guia para que as outras pessoas, os outros médicos daquela especialidade pudessem seguir. Isso acabou sendo corrompido pela indústria farmacêutica totalmente, a gente sabe disso. E também são desatualizados, por mais que chegue fresquinho, ele é atualizado, você vai olhar, já tem algumas coisas ali que não batem. A gente sabe que alguns estudos não entram, estudos importantes inclusive, e outros que são bancados pela indústria farmacêutica estão ali dentro do guideline. Então exige uma crítica construtiva muito importante da gente. E eu já ouvi, eu acredito que talvez algumas pessoas aqui também já tenham ouvido isso, que os médicos o rebanho da indústria farmacêutica e a gente vai para onde eles mandarem. Na maioria das vezes é mais ou menos isso mesmo, porque quando você vai nos congressos, o que você mais vê são propagandas de medicamentos, são os laboratórios querendo te agradar de todas as formas, e às vezes as palestras também são bancadas por eles, para que o tratamento seja voltado para o que eles vendem. E nem sempre é isso que funciona, né? Então a gente tem que ter uma crítica muito construtiva mesmo, para que a gente possa analisar por si só os estudos clínicos e que a gente tenha uma visão um pouquinho além do rebanho. A gente tem que pensar, a gente não pode deixar que a indústria pense por nós ou que um guideline pense por nós. Pensa bem, tratamento de diabetes. Se eu tiver uma hemoglobina de 6,5, eu começo a tratar. Se eu tiver uma hemoglobina de 6,4, eu não trato. Como assim? Será que isso é tão coerente assim? Não, né? Então, assim, a gente tem que ter uma visão além daquilo que é passado para nós. Nós somos seres pensantes, nós somos inteligentes, nós somos capazes, como ser humano mesmo. E se você é médico, você tem uma especialidade, você tem competência. Então, a gente precisa ver algumas coisas que estão um pouco além daquilo que nos mostra. Então, a primeira coisa é mudar a sua cabeça. Se você é conservador a ponto de achar que o guideline é uma regra para você seguir, que você realmente tem que olhar aquelas setinhas e fazer exatamente o que está ali, você está fadado à derrota. A derrota do tratamento dos seus pacientes, porque não funciona dessa forma. Pessoas são pessoas, não são números, pessoas não funcionam da mesma forma, as pessoas funcionam de formas diferentes, adaptadas de formas diferentes, e os tratamentos precisam também ser diferentes. Então, os guidelines, como o próprio nome diz, é uma linha de pensamento para que você tenha um direcionamento. Não são regras, você precisa pensar além disso. A segunda coisa é não ser tão crítico com certas coisas, né? Com certas questões. Como vocês sabem, eu sou endocrinologista, existem algumas referências para mim
na medicina, né? Já existiram muitas outras e com o tempo eu fui me desencantando com essas referências e hoje eu sou apaixonada mesmo por 2 especialistas em endocrinologia e que os 2 endocrinologistas passaram exatamente pelo que eu passei, sabe? Uma decepção com o tradicionalismo da medicina, porque a gente começou a enxergar que não era bem dessa forma como é plantado pra gente. Se vocês quiserem pesquisar, uma é a Janaína Cohen, ela é de Belo Horizonte, professora da USP, cadeirada mesmo, assim, ela já foi da Sociedade Brasileira de Diabetes, ali, muito influente, até que ela começou a perceber que não funcionava como deveria ser tudo aquilo que é colocado para nós. Que não adianta você mandar bater no ombro do paciente e falar assim, faz uma caminhadinha aí, tá? Diminui o açúcar, hein? Não é assim que funciona e toma ali remédio. Não funciona. Ela trabalhou, né, durante muitos anos com pediatria em DM1 e ela fala o quanto era frustrante para ela, né? Ver aqueles adolescentes, aquelas crianças chegar a 16, 17 anos e ter que amputar a perna por uma vasculopatia diabética, né? Uma neuropatia diabética. E que poderia ter sido vista e cuidada de uma forma melhor se tivesse tido uma outra abordagem. E outra é o Rodrigo Bomeni, que é outra pessoa excepcional, que começou também a estudar por fora, a ver que não era muito bem aquilo que era colocado para nós nos guidelines e começou a enxergar as coisas de uma forma mais ampla e hoje, para mim, assim, ele é um dos melhores do Brasil mesmo. E por que eu tô falando isso, gente? Eu sei que cada uma dessas especialidades de vocês vai ter alguém aí, alguma referência fora da casinha. Vai ter alguém que talvez seja até mal falado, porque ele faz tudo diferente do que está escrito ali no guideline para ser feito. Mas você já parou para pensar que talvez ele tenha mais resultado com os pacientes dele do que você com os seus? Isso é muito importante. E aí a gente tem que aprender a criticar sim, mas criticar da maneira correta. Criticar no sentido de por que essa pessoa está fazendo isso se eu aprendi a fazer aquilo. Vou pesquisar. Gente, nós temos uma gama gigantesca de informação, tá? Up to date, o próprio Google Escolar, né? O Google Acadêmico, PubMed. O que mais tem é lugar para que a gente possa pesquisar. E se você não tem esse hábito, ou se você não sabe como fazer, procure aprender. Porque a medicina muda da noite para o dia. Todos os dias nós temos artigos novos. Todos os dias nós temos algo de relevante. E se você não souber avaliar os artigos, você vai junto com a manada, você vai junto com o rebanho. E você pode estar errando junto com eles, tá bem? Então, muito cuidado com a atualização. Você tem que ser um médico atualizado. Você não pode ser um médico ultrapassado. E quando eu falo em médico atualizado e não ultrapassado, não quero dizer de modinha nenhuma. É você ser atualizado com os estudos clínicos. Você tem embasamento científico para você tratar o seu paciente. Mas não fique esperando o próximo congresso, daqui a 2 anos, para te mostrarem que agora você vai tratar um TSH abaixo de 5 e não abaixo de 5,5. Tá? Então, gente, a gente tem que raciocinar, pensar cada vez mais. Você precisa estudar, você precisa se aprimorar. E fora essa questão, né, da gente se atualizar nos estudos clínicos e começar a olhar para outras pessoas da nossa área, começar a enxergar com os olhos diferentes, é importante que você realmente se atualize com cursos, porque a maioria das especialidades existem alguns tipos de tratamento que são muito específicos, né? Eu sempre dou o exemplo da dermato, porque a dermato tem muita coisa, né? Muito procedimento diferente. E aí do dermato que não fizer um curso extra para poder aprender a fazer uma aplicação de botox, a fazer um preenchimento, a fazer um microagulhamento. Ele vai precisar disso, não é para aprender sozinho testando no paciente. Então, além de saber tudo o que você precisa, finanças, gestão, marketing, como cuidar do seu paciente, você tem sim que saber uma medicina muito bem feita. Você precisa se atualizar e você precisa oferecer o melhor para o seu paciente. Isso vai te fazer se destacar e chegar no alvo que você tanto almeja. Valorize seu CRM.